E agora atenção, gente, para o nome de quem vai receber em casa esse par de alianças deslumbrantes que aparecem aí no vídeo. O nome da felizarda, deixa eu ver aqui, Denise Marcelino. Denise Marcelino. Parabéns, minha querida. Ó, tenho certeza que você vai adorar esse presente maravilhoso. Aproveite bem. E, por favor, Denise, mande seu WhatsApp com o código de área e o seu endereço completo para que possamos lhe mandar o seu prêmio. Tudo bem? E você que participou, mas não ganhou, não desanime, que semana que vem tem mais. É só continuar se inscrevendo no canal, acompanhando os vídeos até o final, comentando as histórias, dando seu like e ativando o sininho para ser notificada sempre que tiver um vídeo novo, viu? Sempre que tiver vídeo novo, o sininho vai avisar para você. A próxima, quem sabe, né? Pode ser você. Bom final de semana, gente, e continue na parceria do nosso canal A Força do Amor. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Achei estranho quando a Magali veio pro meu lado dizendo que precisava de um favor. Só que ficou fazendo rodeio. Sabe o que é, Jorge? É que é uma coisa tão chata. Acho que eu não vou nem ter coragem de te contar. É isso, Magali. Fala de uma vez, para de onda. Bom, antes de dizer o que é, eu queria que você me prometesse que não vai comentar com ninguém. Nem mesmo com o Celso. Aliás, Deus me livre se ele fica sabendo. Quando ela falou aquilo, eu senti que era coisa séria. Para ela me pedir que não comentasse nada com o marido dela, era porque pouca coisa não era. Eu e o Celso éramos amigos de longa data. Amigos de fazer churrasco na casa do outro nos finais de semana. A gente se dava bem demais. Fui eu, inclusive, que a pedido dele tinha arranjado aquele serviço para Magali, ali na firma. Eu tinha um apreço muito grande pelos dois. E sabia que eles também gostavam de mim. Minha mulher, inclusive, também se dava muito bem com ela. Aliás, com os dois. A Elisete era unha e carne com a Magali. Pareciam até irmãs, de tão bem que se davam. Por isso eu fiquei meio com o pé atrás. Quando ela veio com aquele papo de que tinha uma coisa importante para me falar, um favor para me pedir, mas que não dava para comentar com ninguém. Muito menos com o marido dela, que era meu amigo. O que podia ser de tão grave para ela estar me pedindo aquilo que não comentasse nem com o Celso? Foi só quando eu falei que podia contar com a minha discrição, que eu não ia comentar com ele, nem ia comentar com ninguém, que ela, toda cheia de dedos, abriu o jogo. Sabe o que é, Jorge? Ai, eu tô com tanta vergonha de contar, mas é que tem um carinha aí que não para de pegar no meu pé. Pegar no seu pé? Como assim? Ele não para de me ligar, de me mandar mensagens. Eu já vi até ele rondando com o carro lá na nossa casa. Você acredita? Passando na frente da nossa casa. Eu tô morrendo de medo que isso acabe parando nos ouvidos do Celso. Por isso é que eu tô aqui pedindo a tua ajuda. Tá, Magali, mas primeiro me explica essa história direito. Eu não tô entendendo. Esse cara tá te perseguindo a troco de quê? Assim do nada? Quando eu perguntei aquilo, ela baixou os olhos, visivelmente perturbada, e eu vi que vinha bomba. E não estava enganado. Vinha mesmo. Então, Jorge, eu não sei nem como te contar isso. É que é uma coisa tão pessoal, tão íntima e ao mesmo tempo tão constrangedora. Tenho medo que você não entenda, que você me julgue mal. Eu juro que eu não sei como essa história foi chegar nesse ponto. Nossa, Magali, mas é tão grave assim? Ela suspirou. Pior que é. Esse cara aí que eu te falei, o Lucas. Bom, é que eu tive um caso com ele. Meu Deus do céu, Magali.
E o Celso está sabendo disso? Claro que não. Deus me livre. E quando que foi isso, Magali? Já faz um tempinho. Só que eu não tenho mais nada com ele. A gente se conheceu no meu antigo emprego. Aliás, foi por causa dele que eu saí de lá. Olha, se você soubesse como eu tô arrependida, eu... Francamente, precisei até de um tempo para me recuperar do susto. Porque eu podia esperar qualquer coisa, menos aquilo. Fiquei olhando para ela sem acreditar. Meu Deus do céu, Magali. Puxa vida, mas... Bom, fazer o quê, né? Tá, mas e aí? O que você quer de mim? Então, eu queria que você ligasse para ele se fazendo passar pelo Celso. Ele sabe que eu sou casada. Sabia desde o começo. Só que ele não entende. Ele não aceita o fim do nosso caso. Quem sabe se você ligasse para ele, dizendo que é meu marido, que está sabendo de tudo... Quem sabe ele me desse um pouco de sossego. Olha, eu fiquei me sentindo muito mal. Constrangido. Olha, parecia até que quem tinha um caso era eu. De tão constrangido que eu fiquei. Porque eu não esperava. Imagine a mulher do teu melhor amigo te confessar que teve um caso com outro homem. Não sem antes... te pedi que não comentasse nada com ele. Puxa, o cara era meu amigo. Eu não gostei nada daquela história. Ela queria que eu ligasse pro amante ou pro ex-amante, me fazendo passar pelo seu marido, meu amigo, e dissesse que já sabia do caso deles, que ela mesma tinha me contado... e que pelo bem da nossa família eu a tinha perdoado e que se ele não parasse de persegui-la, eu ia botar a polícia na parada. Coitado do meu amigo. Olha, eu fiquei com uma pena. Fiquei me colocando no lugar dele e me perguntando, se fosse o contrário, o que eu esperaria dele? Que ele me contasse. Imagine... Minha mulher chega pro meu melhor amigo e confessa que tem um caso com outro cara, o que teve. O que eu esperaria do cara que era o meu melhor... Que ele contasse pra mim, lógico. Foi inevitável me colocar no seu lugar naquela hora. O infeliz não fazia nem ideia do que a Magali andava aprontando pelas suas costas. A sensação que eu tive foi de que o estava traindo também. Sim, porque se aceitasse fazer aquele papel, eu estaria sendo cúmplice da traição. Fiquei só imaginando como seria se ele descobrisse. Com certeza não ia me perdoar. Eu, no lugar dele, não perdoava. Quem sabe nunca mais olhasse na minha cara. Olha, eu fiquei muito dividido. Ela, de um lado, me pedindo ajuda e eu, de outro, pensando na minha amizade com o Celso, em como a gente ficaria caso tudo viesse à tona e ele descobrisse que eu também já sabia e não tinha lhe contado nada. Tentei até tirar o corpo fora de todas as formas, mas é que ela estava tão desesperada, tão aflita, que no fim, mesmo a contragosto, acabei concordando. Com o coração na mão, é bem verdade, mas concordei. Ela ligou para o cara, ali mesmo, na minha frente, trocou uma meia dúzia de palavras com ele, depois me passou o telefone. Eu fiz o combinado. Fui curto e grosso. Me fiz passar pelo marido dela e falei para o sujeito o que ela tinha me pedido para falar. Que já sabia do caso dos dois, que ela mesma tinha me contado, pedido perdão e que eu, claro, a tinha perdoado. O cara não abriu a boca. Escutou tudo em silêncio. E quando eu botei a polícia na jogada, falei que se ele não parasse de perseguir a minha mulher, que eu ia chamar a polícia. Ele desligou o celular na minha cara. Com certeza, morrendo de medo. Enfim, se ia dar resultado ou não, isso eu já não sabia, mas de qualquer modo, cumpri o que tinha prometido. Depois disso, ainda pedi que ela me deixasse fora daquela história. Disse, olha, Magali,
Eu fiz o que você me pediu, mas olha, esquece de mim. Não sei mais de nada. Viu? Se essa história cair nos ouvidos do Celso, nossa amizade está acabada. E a culpada vai ser você. Não me envolva mais. O roleteio se vire. Olha, só eu sei como eu me senti quando me vi diante do Celso. Quase não consegui olhar na cara dele. Tudo bem que a Magali tinha dito que estava arrependida, que aquilo já tinha terminado, que era uma coisa já meio antiga, mas isso não mudava o que ela tinha feito. Apesar de tudo, achei melhor esquecer. Aliás, que outra solução? Era o melhor a ser feito, deixar aquela história de lado, pelo bem deles, e torcer para que o cara, o ex-amante, também parasse de importuná-la, para que isso não acabasse parando nos ouvidos do meu amigo e arruinando o seu casamento. Olha, quase contei para minha mulher. Começou a me dar uma coceira na garganta, uma vontade de abrir o jogo com ela que eu quase contei. Quer dizer, não contei, mas na hora de dormir, com todo o jeitinho do mundo, perguntei: Ô, Elisete, me diz uma coisa, o que você acha da Magali? O que eu acho da Magali? Como assim? Sei lá. Vocês são tão amigas, andam sempre juntas, de conversinha. Você acha que ela gosta do Celso? Estou perguntando isso porque, enfim, vocês são tão chegadas, vivem conversando. Que pergunta, Jorge? Claro que ela gosta dele, imagina. Magali é louca pelo Celso. Tá, mas como assim louca pelo Celso? Você acha que seria capaz de traí-lo? Ela nunca te comentou nada? Quando eu falei assim, ela arregalou o olho. Escuta, onde é que você está querendo chegar com essa conversinha, hein, Jorge? Por acaso está querendo me dar alguma indireta? Me acusar de alguma coisa? Te acusar? Não. De onde que você tirou essa ideia? Ela ficou só me olhando, séria, desconfiada. Você quer saber? Acho melhor a gente dormir, viu? Não estou gostando nada dessa conversa. Falou aquilo, deitou, se virou de costas e eu fiquei ali pensando. Juro. Aquela reação dela me deixou sem saber o que pensar. Juro que não entendi. Eu não tinha dito nada demais. Tinha feito apenas uma pergunta. Pergunta que, aliás, nem se relacionava com ela. Na verdade, não era nem dela que eu estava falando, mas da Magali. Enfim, fiquei até pensando que, de repente, ela já devia saber alguma coisa, pelo menos assim por cima, quem sabe até sabia do deslize da amiga e a estava protegendo. Talvez fosse isso. O problema é que, de tanto pensar naquilo, aos poucos, começou a me bater uma sensação estranha. Porque eu comecei a pensar. Será que ela sabe que a Magali tem um amante? Ou teve? Sim, porque ela tinha reagido de uma maneira tão esquisita. Será que ela sabe? As duas eram amigas, viviam conversando, dando as suas saidinhas pelo centro. Eu e o Celso, por exemplo, final de semana, a gente ficava ali em casa, ou então na casa dele, tomando uma cerveja, vendo futebol na televisão, enquanto as duas iam para o centro olhar vitrine, ou então no shopping, fazer compra, pagar uma conta. A gente ali numa boa. De repente, as duas saíam do quarto. Bom, enquanto vocês ficam aí, a gente vai dar um pulinho até o shopping. Tudo bem? Até às 6 estamos de volta. Era sempre assim. Falavam desse jeito e saíam as duas, bater perna na rua. Eu, por exemplo, nunca liguei. Nunca desconfiei da minha mulher. E ele também, o Celso.
Jamais desconfiou, não me falou nunca uma palavra que denotasse alguma suspeita, alguma desconfiança. Nunca, nunca. Aliás, tinha vezes que elas até nos convidavam para ir junto. Só que a gente sempre preferia ficar ali, na boa. Eu não ligava. Até porque as duas estavam saindo juntas. E de mais a mais, é como eu já falei, eu não tinha motivo nenhum para desconfiar de absolutamente nada. Só que depois daquela conversa que eu tive com a Magali, depois que eu fiquei sabendo daquilo que eu nunca imaginei que pudesse estar acontecendo, e depois daquela reação da minha mulher, quando eu fiz aquelas perguntas a respeito da amiga dela, eu fiquei ali do seu lado na cama, pensando. E foi entrando tanta minhoca na minha cabeça, que eram 3 horas da manhã e eu ainda estava em claro, me fazendo perguntas. Será? As duas saíam do quarto, diziam que iam até o shopping, ou que iam numa loja pagar uma conta, ou então que iam no mercado aproveitar uma oferta, ou então que iam não sei aonde. E nós dois ali, ou na minha casa, ou na casa do Celso, tomando a nossa cervejinha, conversando, assistindo o futebol. Só que agora, depois daquela conversa com a Magali, e depois daquela reação da minha mulher quando eu toquei naquele assunto, eram 3 horas da manhã e eu não tinha pregado o olho ainda. Perguntas e resposta que era bom nada. Sabe, parece que me deu um estalo. Será que essas duas iam mesmo pro shopping? Será que a minha mulher não estava encobrindo a Magali para que ela pudesse se encontrar com o amante sem despertar suspeita? O Celso, por exemplo, nunca comentou nada comigo. Naturalmente que ele também não devia desconfiar da mulher. Do contrário, já teria comentado comigo. Deus do céu. Será que a Elisete tinha ajudado a encobrir a safadeza da Magali? Ou por outra? Se a Magali fez o que fez com o Celso, sem ele nem sequer desconfiar, também tem o seguinte: quem garante que ela não tenha levado a minha mulher para o mau caminho também? Sim, porque as duas viviam juntas, para cima e para baixo, conversando, de segredinho. Quem garante que elas não iam juntas para a gandaia? Se elas saíam as duas, uma levando a outra a tiracolo, e uma delas, a Magali, já tinha me confessado que tinha um amante, e a minha mulher, quando a outra ia se encontrar com um cara, a minha mulher fazia o quê? Ia pro shopping sozinha? Duvido. O fato é que só de imaginar essas coisas todas, eu não tive mais sossego. Naquela noite, por exemplo, 5 da manhã e eu estava em claro, não tinha conseguido pregar o olho. Fiquei rolando na cama a noite toda sem conseguir dormir. Olhava para Elisete dormindo do meu lado e não conseguia afastar os fantasmas da minha cabeça. Será, meu Deus? Eu nunca tinha desconfiado dela, nunca. Até porque ela nunca tinha me dado motivo nenhum para desconfiar. Só que, por outro lado, o Celso devia pensar a mesma coisa da mulher dele. E, no entanto, Deus do céu. Será que eu também estava enganado em relação à minha esposa, do jeito que o Celso estava enganado com a dele? Meu amigo não sabia de nada, coitado. Nem desconfiava que a mulher o traía. Aliás, pensando bem, por que será que ela tinha vindo pedir ajuda justamente para mim?
Sim, porque eu sou amigo do marido dela. Ela podia ter pedido aquilo para qualquer outro colega ali da firma. O Maurício, por exemplo. Os dois trabalham no mesmo setor. Ele nem conhecia o Celso. E, no entanto, foi a mim que ela veio pedir. Por que será que ela tinha resolvido correr o risco? Contar justamente para mim, que sou o melhor amigo do Celso? Olha só, Deus sabe a quantas anda a minha vida depois disso. Porque a certa altura, um outro pensamento, ainda mais assustador, começou a invadir a minha mente. E se de repente a Magali veio me pedir aquele favor para dar um fora no amante dela ou no ex-amante, e na verdade o ex-amante ou o amante, não sei, não era dela, e sim da Elisete? Por que não? Por que não? Olha, eu não consigo mais nem olhar para a cara da minha esposa com os mesmos olhos de antes. Agora tem sempre uma desconfiança, uma suspeita que não me deixa mais ter um segundo de sossego. Não consigo parar de pensar nos milhões de possibilidades que me assaltaram a mente. Principalmente a possibilidade de que ela também, minha mulher, apronte pelas minhas costas. As duas são amigas, saem sempre juntas, quem pode saber? E se de repente o amante da Magali tem um amigo e, sabe, querendo ou não, eu sou homem, eu sei muito bem como esse tipo de coisa começa. Já tive inclusive uma conversa séria com a Magali, cheguei a ameaçá-la. Olha lá, Magali, não minta pra mim, hein? Se você estiver escondendo, encobrindo alguma coisa da Elisete, eu juro pra você, eu vou lá na tua casa e conto tudo pro teu marido. Jorge, já te falei. Eu não sei de nada da tua mulher. Pode confiar. Se eu soubesse, eu te diria. Depois da ajuda que você me deu, eu não tenho por que mentir pra você. Ela fala assim, mas acha que eu acredito? Uma mulher que trai o marido e vem pedir pra mim pra resolver a parada, é nessa mulher que eu vou acreditar? Ela jura que a Elisete nunca lhe contou nada a respeito de traição. E que também nunca viu nada. E que também não sabe de nada. Segundo ela, a Elisete jamais seria capaz de aprontar comigo. Porque me ama mais do que tudo na vida. Só que nessa hora, quando ela falou assim, eu olhei pra cara dela e falei. E daí? O que isso tem a ver, Magali? Você também não amava o teu marido e não meteu o chifre nele? Nessa hora, ela ficou em silêncio. Até porque respondeu o quê? Eu, sinceramente, não sei se consigo acreditar. Queria, mas não consigo. Quem enganou o marido do jeito que ela fez pode muito bem estar mentindo para mim. Apenas para encobrir a safadeza da amiga. De repente, até já comentou com a minha mulher o que a gente conversou. E eu digo isso porque eu tenho notado uma certa mudança no comportamento da Elisete. Não sei, mas parece que ela está mais carinhosa, mais amorosa, me dando mais atenção. A troco de que isso? O fato é que eu não tenho mais sossego desde que essa mulher me pediu aquele favor. Venho sendo assombrado dia e noite por esses fantasmas, essa suspeita que não me deixa mais em paz. Tudo isso só serviu para bagunçar o meu casamento. Essa é que é a grande verdade. Porque desde então, eu não consigo mais olhar para a cara da Elisete do mesmo jeito de antes. Toda vez que ela diz que vai sair, por exemplo, eu já fico com o sinal de alerta ligado. Minha vontade é de ir atrás. Ver se ela realmente vai fazer aquilo que diz. Tipo, ir na casa da mãe ou no centro, pagar uma conta. E isso tem me consumido demais. Já estou vendo a hora que vou precisar ser internado num sanatório. Ah, como eu queria me ver livre desta paranoia e parar de desconfiar da Elisete.
Olha, quem sabe eu esteja sendo até injusto com ela. Não sei. Tudo bem que nunca a acusei de nada, pelo menos não assim de uma forma clara, mas ela já deve ter notado que eu não sou mais o mesmo, porque não dá para negar que muita coisa mudou. Tem sempre uma desconfiança no ar. Sabe, eu queria muito olhar para o rosto da minha esposa do mesmo jeito de antes, apenas com amor, afeto, confiança, alegria, mas não consigo. Maldita hora que a Magali veio me envenenar com os seus pecados. É tudo culpa dessa mulher. Só porque ela se mostrou uma mulher leviana, agora eu fico pensando que todas as mulheres são iguais, inclusive a minha. E no fundo, eu sei que nem sempre é assim. Ninguém é igual a ninguém. Só que ao mesmo tempo em que eu penso isso, outros pensamentos me invadem. Não consigo afastar os fantasmas da minha cabeça. Não consigo parar de me perguntar, será, meu Deus, que essa diaba da Magali fez a cabeça da Elisete? Será, meu Deus, que ela também conseguiu levar minha esposa para o mau caminho?